Deputados estaduais denunciaram uma série de ameaças exigindo assinaturas para instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Minas Arena, que quer investigar contratos celebrados entre a empresa e o governo do estado para a administração do Mineirão. Pelas redes sociais, parlamentares vêm recebendo mensagens de ódio e até mesmo ameaças de morte. Para quem está no YouTube, dá para ver aí, ó, alguns prints dessas mensagens. Agora, por exemplo, abre aspas, se não assinar esta, a gente vai matar seu filho daquilo. Abre o olho, comédia. Escreveu um numa mensagem direcionada a um dos parlamentares. Outro internauta seguiu com ameaças perguntando se o deputado ficaria de palhaçada e as consequências é você quem escolhe. E aí a gente está vendo lá, ó. Aí, excelentíssimo deputado, seu vai assinar a do Mineirão ou vai ficar de palhaçada conosco? As consequências é você quem escolhe. Foram essas as ameaças. Lembrando o seguinte, até ontem à noite, 24 assinaturas tinham sido colhidas a favor da instauração da CPI e, segundo a legislação da Casa, da Assembleia, ao menos 26 assinaturas são necessárias. Conosco o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior para poder falar sobre essa situação das ameaças que os deputados estaduais estão recebendo quanto à assinatura da CPI, para a criação da CPI do Mineirão. É a primeira vez nesses 34 anos que nós temos de vida pública que eu vejo acontecer isso dentro da Assembleia. Nós não vamos divulgar quem recebeu e quem não recebeu. Eu acho que quem recebeu foi a Casa, no geral. Não tem aquele deputado ou deputada. E olha, vários deputados e deputadas receberam. E nós não vamos aceitar. A Assembleia não pode aceitar dessa maneira. Ontem começou a investigação, e eu tenho certeza até mesmo os torcedores estão agora se manifestando contrário a essa situação, alguns torcedores de clubes diferenciados. Eu, como torcedor, posso falar que não aceito isso como torcedor, como dirigente, como deputado, nesses 34 anos de vida pública que nós temos. É a primeira vez que acontece isso dentro da Assembleia Legislativa. Ameaças dessa maneira, isso é brincadeira. E eu posso falar com tranquilidade, assinei desde a primeira hora, falei aqui na Itatiaia que essa CPI iria acontecer. O deputado está ali para investigar e para fazer leis. Isso iria acontecer de uma hora ou outra. E aconteceu. Só que a maneira que está sendo feita por alguns torcedores, que nós temos que banir isso definitivamente da nossa sociedade. Minas Gerais, a rivalidade está dentro de campo e a Assembleia está para fiscalizar o que tange a administração que é feita hoje da Minas Arena. Nós temos que dar toda a segurança e não podemos deixar de forma nenhuma que vá para frente essas ameaças. Palavras, então, do deputado Alencar da Silveira, que revelou também a reportagem da Itatiaia que a Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos será acionada para apurar as ameaças. Ô, Alexandre, a que ponto chegamos? Ameaçar deputado para poder instaurar uma CPI, Alexandre? Olha, o Romano, eu acho que o Alencar foi muito feliz em dizer, tá, que não precisa revelar o nome do deputado ou da deputada que recebeu esse tipo de ameaça, porque a casa toda é ameaçada. E que bom que a Assembleia está tomando as medidas na polícia, que é lugar de quem faz ameaça, inclusive, de morte, né? Então é coisa muito séria, fui na rede social, daqui a pouquinho eu gravo um vídeo dizendo, eu fui mal interpretado, né? Porque no Brasil isso virou festa, né? Virou farra. Comete o crime e depois vem dizer, não, foi sem querer, fui mal interpretado, não é nada disso. Fez uma ameaça, que a coisa seja bem apurada. Agora, a gente precisa ter muita responsabilidade também, tá? E eu não vou... o torcedor, todo mundo precisa ter responsabilidade, sabe? Mas principalmente nós que somos jornalistas, nesse tipo de situação, não basta inclusive olhar os dois lados. A gente precisa ter a noção de que determinadas atitudes, elas podem colaborar e colaborar de forma definitiva para esse tipo de violência, para pessoas, às vezes, que tem aquilo ali como sabe? Eu acho que tem muita gente exagerando, sabe? Tem muita gente exagerando, é uma coisa muito preocupante. Seria muito bom se não só a Assembleia entrasse nisso, sabe? Eu acho que até se o Sindicato dos Jornalistas também entrasse, porque tem muita gente pesando a mão e errando na hora de fazer o serviço. E nós temos que ser cobrados também, Então eu acho que seria interessante até o Sindicato dos Jornalistas entrar. Tem muita gente aí que está chutando a ética da profissão. Léo,
pedir a criação de uma CPI é direito do cidadão, pedir uma investigação é direito do cidadão, e investigar até é um dever da Assembleia. A Assembleia existe, é para isso mesmo. Agora, extrapolar os limites, aí já é outros 500. E tem um detalhe também, internet é terra de ninguém, como muita gente pensa não, né? Romano, primeiro lugar é que é preciso separar os bandidos dos torcedores, né? Isso é atitude de bandido. A internet já não é, felizmente, né, terra de ninguém. Hoje já é muito fácil pegar uma ameaça que é feita em rede social, a polícia vai e chega até quem proferiu essa ameaça, bota na cadeia, é uma ameaça de morte. Isso já aconteceu num período do Cruzeiro com o ex-presidente, né, o atual presidente Sérgio Santos Rodrigues. A torcida do Cruzeiro tá indo muito bem, Romano, na parte de pedir a volta pro Mineirão, as organizadas se juntarem para fazer um manifesto. Isso tudo é muito válido, muito válido. Mas daí, eu acho que é de interesse até, e as próprias organizadas poderiam começar a fazer isso. Porque a pecha, quem leva, são as torcidas, né? É sempre assim, tá vendo? Tem que acabar com as organizadas. Ali só tem bandido. Tem muita gente boa ali, tem gente que faz trabalho social, mas enquanto as organizadas forem coniventes com esses bandidos dentro da sua instituição, dentro ali da sua associação, dentro da torcida, as torcidas organizadas vão levando a pecha e a fama disso, de cometerem crimes. Porque é um crime ameaçar uma pessoa na rede social, na rua ou em qualquer lugar. Então, Simões citou o Sindicato dos Jornalistas, eu concordo, o Ministério Público, eu concordo, e também a própria torcida. A própria torcida tem que dar esse exemplo, porque senão, de que adianta juntar um tanto de torcida e fazer um manifesto, vamos voltar para o Mineirão, se dentro destas torcidas tem pessoas que ameaçam de morte outras pessoas? Qual é o intuito? Não falou que o movimento seria em paz, que não teria violência? A ameaça é um tipo de violência. Então, todo mundo tem que trabalhar em prol de que as coisas funcionem. Mas eu gostaria muito, Romano, de ver um dia uma torcida organizada que assim, estão aqui, fulano, 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 não fazem parte, estão entregues à polícia, não é o comportamento que a gente quer. Isso eu gostaria de ver das organizadas. Pois é, mas tem um contrassenso nisso tudo, Alexandre, porque as próprias organizadas procuraram o Mineirão até para entender qual é a situação. Então, a gente fica imaginando se não tem uma parte radical que está fazendo isso, enquanto a parte do bom senso está buscando conhecimento, né? Eu não sei se é torcedor que participa de torcida organizada. Não, tô falando torcedor em geral, não tô... o torcedor em geral. Na verdade, Romano, quem comete crime a gente não pode nem chamar de torcedor. É bandido. Quem comete crime é criminoso. Né? E isso é crime. Você ameaçar alguém é crime, tá? Então a gente não pode tratar isso como torcedor. Agora o Léo colocou, é muito fácil de saber quem é muito fácil de achar. E tomara que a gente tenha realmente atitudes, e acho que nós vamos ter, né? Porque a fala do Alencar foi muito firme em relação a essa situação, tá? E a Assembleia recebeu isso como uma ameaça à casa, e é assim que tem que ser. Não é ameaça ao deputado, à deputada, seja lá quem for. Que o Alencar faz parte da mesa diretora da casa. Isso, porque imagina se a gente começa a resolver as nossas coisas dessa maneira. Se a opinião ela precisa de ameaça, fecha as casas, fecha a Assembleia, fecha Congresso, fecha tudo. Aí a gente vai viver numa ditadura da ameaça. E vocês não acham que esse tiro pode sair pela culatra, não? Enquanto a torcida, boa parte da torcida faz um movimento pedindo que seja avaliado, que seja feita uma CPI, que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão. E aí vem pessoas com esse tipo de comportamento que pode gerar dentro da própria Assembleia e falar, olha, não temos condição de julgar isso agora, não temos condições de instaurar essa CPI agora, porque deputados estão sendo ameaçados. Então não podemos dizer se o voto de A ou B é justo ou se essa pessoa está sendo ameaçada. Isso pode jogar contra. Isso pode jogar contra o processo. Então, ou seja, essa parte, teve alguém que mandou aqui, é verdade, falou, Léo, bandido também tem time. Mas eu considero e gosto de falar para quem é torcedor, né? Para criminoso, não. Agora, eu acho que isso, inclusive, pode sair pela culatra, tá? Pode atrapalhar o processo de instaurar uma CPI. E não é a primeira vez, tá? A gente já teve ali, 2014, 2015, a gente já teve uma tentativa de CPI do Mineirão, da Minas Arena, com influência do Atlético. Depois, em 2018, 19, a gente teve uma com influência do Cruzeiro. As duas não... Essa teve até o número de assinaturas, mas depois que aconteceu a denúncia do Cruzeiro lá do Fantástico, a coisa foi para
para debaixo do tapete. É a terceira vez que a gente tem uma tentativa de CPI envolvendo o Mineirão, envolvendo a PPP do Mineirão, envolvendo a reforma do Mineirão. Já passou da hora. E aquilo que eu disse, o governo do estado tem que aproveitar este momento para esclarecer tudo e tentar contornar a situação. O Mineirão é um estádio de futebol, tá? É importante para o Mineirão ter o futebol, até para a rentabilidade do governo do estado, tem que aportar dinheiro todo mês lá e o futebol ajuda a oferecer um lucro, e esse valor pode ser menor. Então, passou da hora de o governo do estado ter uma posição, ele tem a neutralidade, mas ele precisa entrar no processo como intermediador, como um conhecedor do contrato, ouvir o Cruzeiro, ouvir a Minas Arena, ver o que é possível, o que não é, e tentar resolver essa situação, porque até agora o torcedor também, tá? O torcedor de bem, não esse criminoso que vai para a rede social ameaçar deputado ou quem quer que seja. O torcedor também, ele é carente de informação, e é um contrato longo, é público, mas é longo, é difícil, não é fácil de interpretar. O torcedor também, ele é carente, ele vai sendo guiado pelas informações. Daí a nossa importância e responsabilidade de trabalhar as coisas de maneira ética, tá? Porque ficar tomando um lado é muito fácil para atender interesse pessoal, entendeu? Mas sem condizer com a verdade. Aí isso é um crime de falta de ética jornalística. E é por isso que eu acho que o Sindicato do Jornalista está perdendo a grande chance de tomar mais atenção nessa situação aí, porque tem muita gente que está chutando a ética em rede social. E acaba jogando o torcedor contra, né, Léo? Ô, Romano, em tudo que a gente faz aqui como jornalistas, né, e a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala, até mesmo porque o torcedor recebe, e pelo menos eu acredito que aquele que nos ouve, nos dá credibilidade no que a gente fala, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em situações como essa, até para não inflamar uma situação que não está legal. Então, ao invés de ter uma opinião aqui que vai gerar muitos cliques ou que vai agradar muitas pessoas, eu acho importante ser justo e ser honesto com o que está acontecendo. O que está acontecendo é que estas ameaças estão prejudicando o movimento que faz a torcida do Cruzeiro. Ameaças são criminosas e qualquer pessoa que esteja combinando ou concordando com isso está, de certa forma, sendo cúmplice com isso. Eu não posso jamais incentivar de alguma maneira, Romano, que alguém ameace uma pessoa de morte, sabe? Seja eu o jornalista, seja eu o cidadão. Então é preciso ter muita responsabilidade, porque o movimento da torcida do Cruzeiro é muito justo. O protesto da torcida do Cruzeiro, se não tem violência, é muito justo. Agora, ele não pode ser aproveitado pelo próprio clube, ou por jornalista, ou por político, por quem quer que seja, para surfar a onda e ganhar um clique, e ganhar um voto, e ganhar moral. É importante separar isso. Uma coisa é tratar o Mineirão e o Cruzeiro, a relação da paixão do torcedor da casa. Outra é tratar ameaças de morte a deputados ou a qualquer pessoa que fosse. Isso precisa ser recriminado de qualquer maneira. E olha só, tem duas manifestações muito interessantes aqui no chat do YouTube que eu separei. A primeira aqui, o Reginaldo Matias, dizendo que o Estado tem que cuidar do povo e não dos cruzeirenses. Deixa eu te contar, é seu dinheiro. O dinheiro não tem... O dinheiro que está indo lá para pagar todo mês, porque se o Mineirão, como disse o Léo anteriormente, é superávit... O Estado tem vantagem. O Estado tem vantagem, e o Estado tendo vantagem é você, eu, Alexandre, Léo, você que está do outro lado, que paga o imposto, então é público. Se é público, é nosso, com o nosso dinheiro, com o nosso imposto. Então não é só de uma torcida, não. O dinheiro que está lá não tem cor de camisa, não. É de todo mundo. A segunda participação é da Nilza Helena, que ela diz o seguinte: nós só queremos voltar a jogar no Mineirão. Por favor, resolva, o torcedor que mais sofre. Estou falando como torcedora e não como bandido. Tá certo, e é isso mesmo. E esse protesto é justo, e ela tem razão, e ela tem que solicitar, e ela tem que fazer parte do movimento e cobrar do Ronaldo, que o Ronaldo ceda, que o Mineirão ceda, pedir ao Estado. Romano, estava tudo correndo super bem.
o Mineirão, a gente viu o Pedrinho aproximando o Mineirão do Cruzeiro, né? As conversas começando a ter um diálogo, mas aí vem essa de ameaça. Você viu que a notícia, ao invés da gente estar debatendo aqui as possibilidades, o quanto seria bom para o Cruzeiro voltar ao Mineirão, o quanto seria bom para o Mineirão ter o Cruzeiro de volta, tecnicamente o que seria bom para o time, neste momento o Pepa ter a torcida do Cruzeiro de verdade, que é um Mineirão cheio, a gente não está discutindo isso. Nós estamos discutindo porque bandidos e criminosos estão ameaçando deputados para votarem numa CPI, Romano. Pois é, e o Carlos Alfredo está dizendo, eu acho que a Itatiaia defende a Arena, porque é contra a CPI. Nós não somos contra a CPI. Nós somos contra a ameaça de morte a qualquer um que seja. No dia que você receber uma ameaça de morte, você vai entender. Tomara que não receba, porque é a pior coisa que existe. A gente está defendendo pegar esses bandidos que estão ameaçando. Eu acho que está faltando um pouquinho de interpretação, amigão.